Vamos falar de investimento. Investir é você aplicar o seu dinheiro em algo que vai te gerar um retorno futuro. E o objetivo de investir é aumentar a sua riqueza, multiplicar a sua riqueza, mas assumindo algum grau de risco. E por que você deve investir? Primeiro, para construir a sua riqueza, poder acumular e multiplicar o seu dinheiro. Segundo, para alcançar a independência financeira, você poder viver sem depender do seu salário. 3. Para você ter uma boa aposentadoria, uma melhor do que aquela que o INSS te oferece. Poder diversificar sua renda, porque não é algo bom você depender de uma única fonte de renda, que no caso da maioria das pessoas no Brasil é o emprego, o salário. E 5. Para proteger o seu patrimônio da inflação. E os investimentos são divididos em duas categorias, a renda fixa e a renda variável. Vamos começar falando da renda fixa. Os investimentos de renda fixa são um tipo de investimento em que você sabe qual vai ser o seu retorno, você tem uma previsão clara de quanto você vai ganhar de rendimento e você nunca perde seu dinheiro. É isso aí. Você pode até ganhar menos do que o previsto inicialmente, mas você nunca vai perder aquilo que você já aplicou. E os investimentos de renda fixa normalmente são empréstimos que você faz para banco, para empresa, em troca de juros. Dentro da renda fixa nós temos os CDBs. Aqui nesse investimento você vai emprestar o seu dinheiro para algum banco para ele te devolver esse dinheiro com juros. Os rendimentos do CDB podem ser pré-fixados, então já tem uma taxa que ela vai ser definida até o final do investimento, ou uma taxa pós-fixada, em que a taxa ela pode variar ao longo do tempo até o final do investimento. Esse tipo de investimento é cobrado imposto de renda, mas ele é cobrado logo na fonte, então depois que você saca o dinheiro você não precisa ir atrás de pagar e tal, já vai estar sendo descontado automaticamente. Porém, esse imposto de renda ele é regressivo, ou seja, quanto mais tempo você deixa o seu investimento lá, menos ele vai cobrar de você. Bom, os CDBs eles contam com uma proteção que chama proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E o que é esse Fundo Garantidor de Crédito? Bom, ele te garante que, mesmo que o banco a quem você emprestou seu dinheiro não possa te pagar, ele vá à falência ou por algum problema não possa te pagar, o FGC vai te garantir que você vai ter esse dinheiro. Bom, o limite do FGC, se eu não me engano, ele é de R$250 mil por instituição e até 1 milhão por CPF, ou seja, se você empresta 250 mil para tal banco e esse banco não consegue te pagar, o FGC vai te cobrir todo esse dinheiro. Porém, se você tem 500 mil reais emprestado para o mesmo banco e esse banco vai à falência, você só vai ter 250 mil de proteção, protegido, né? Que você vai poder pegar de volta. Porém, agora, se você pega 250 mil e empresta para 4 bancos diferentes e todos esses, por acaso, não conseguem te pagar, o FGC vai cobrir e aí você vai ter o seu dinheiro de volta. Bom, agora vamos falar dos LCIs e LCAs. Eles funcionam bem parecido com os CDBs, mas no caso do LCI, você vai estar emprestando seu dinheiro para o banco para ele financiar o setor imobiliário, e no caso do LCA, você vai estar emprestando seu dinheiro para o banco financiar o setor agrícola. Bom, um detalhe diferente dos CDBs é que eles são isentos de imposto de renda, mas eles também têm a proteção do FGC. Temos também os CRIs e os CRAs. Eles são bem parecidos com os LCIs e os LCAs, mas no caso você não vai estar emprestando seu dinheiro para banco, você vai estar emprestando seu dinheiro para empresas diretamente. Um detalhe dos CRIs e os CRAs é que eles não têm a proteção do FGC, então é bem mais arriscado. Então, se você emprestar o seu dinheiro para alguma empresa e ela não conseguir te pagar, você não vai ter seu dinheiro de volta. Agora falando em um dos investimentos mais seguros que tem no Brasil, o Tesouro Selic. Aqui você vai estar emprestando seu dinheiro para o governo para ele te devolver com juros. E o nome Selic é porque esse investimento ele é atrelado à taxa Selic, que é o que controla a nossa inflação no Brasil. E bom, como a remuneração vai ser atrelada à taxa Selic, então quando a taxa Selic sobe, o rendimento vai ser maior, e quando a taxa Selic cai, o rendimento vai ser menor. Mas lembrando que você nunca perde seu dinheiro, ou seja, você nunca vai colocar 500 reais lá e acabar virando 400, sempre vai ser maior, só que o rendimento pode ser um pouco menor do que o esperado ou um pouco maior do que o esperado. Bom, esse é um dos investimentos mais seguros que tem, porque você vai estar emprestando seu dinheiro para o governo, então se ele não tiver dinheiro para te pagar, ele vai simplesmente imprimir mais dinheiro e te pagar normalmente. Bem, falando em empréstimo para o governo, a gente também tem o Tesouro IPCA, que ele é bem parecido com o Tesouro Selic, mas a taxa que ele segue é a taxa IPCA, que é o índice de inflação do Brasil. E bem, ainda na renda fixa, o pior de todos, que é a poupança. Poupança é investimento de renda fixa, né? Porém, de todos que eu mencionei aqui, é o que menos rende e tem a mesma segurança que todos eles. Então, uma dica que eu te dou, invista em qualquer um desses outros que eu mencionei anteriormente, mas não invista na poupança, porque lá o seu dinheiro vai render muitas vezes até menos que a inflação, ou seja, você vai estar perdendo o poder de compra deixando seu dinheiro na poupança. Rapaziada, uma coisa muito importante que eu esqueci de mencionar no meio do vídeo é sobre a taxa do CDI. E o que é essa taxa do CDI que é falado em tanto lugar, por exemplo, é um CDB que rende 100% do CDI, rende 110% do CDI, o que é isso? Bom, a gente tem a taxa Selic, que eu comentei aqui no vídeo, e o CDI ele é sempre 0,10 pontos a menos que a taxa Selic. Ou seja, a taxa Selic sobe e o CDI sobe. A taxa Selic desce e o CDI desce. E o que é esse CDI, né? Então, ele é a taxa de juros que os bancos usam como referência para emprestar dinheiro entre si.
Tanto que o CDI ele significa Certificado de Depósito Interbancário, entre bancos. Então, quando fala, um CDB que rende 110% de CDI, é porque ele vai render 110% daquela taxa. Bom, então em resumo é isso. A taxa CDI ela é sempre 0,10 pontos a menos que a taxa Selic. É a taxa de juros que os bancos usam para negociar entre si e que as pessoas usam de referência para os investimentos. Então, se o investimento vai dar um retorno de 100% de CDI, é porque vai ser 100% daquela taxa. Se for 110, é 110% daquela taxa. Se for 200%, é 200% daquela taxa. Enfim, era isso. Eu não podia deixar de mencionar porque é uma coisa muito importante e algo que muita gente tem dúvida. Muita gente vê lá um investimento que rende 100% de CDI e não sabe o que significa. Então, esse é o significado. Bem, agora vamos para a renda variável. A renda variável é um tipo de investimento em que não tem um rendimento fixo ou previsível. Ou seja, você pode colocar o seu dinheiro lá e ele pode render bastante ou pode te dar prejuízo, você pode perder dinheiro. Bom, isso vai depender de fatores como a economia, o desempenho de empresas e o humor do mercado. Nesse tipo de investimento, o investidor ele assume muito mais risco, porém ele tem um potencial de ganho muito maior do que na renda fixa. Um exemplo de renda variável são as ações. Bom, as ações elas representam uma pequena fração de alguma empresa que você compra e assim você se torna sócio daquela empresa. Logo você tem participação dos lucros, então tudo que aquela empresa tiver de lucro, ela vai dividir para os acionistas. E bem, como é típico da renda variável, você pode comprar uma ação de alguma empresa e o valor dessa ação pode subir ou pode descer, fazendo você ganhar ou perder dinheiro. Isso vai depender do lucro da empresa, do desempenho daquela empresa, das expectativas do mercado em cima daquela empresa. Então é algo que você tem que estudar bastante, fazer uma boa análise de qual empresa você vai investir para diminuir os riscos. Você nunca vai ter zero risco na renda variável, mas você pode diminuir esses riscos com o conhecimento. Fundos imobiliários, bem, são bem parecidos com as ações, porém, ao invés de você estar comprando um pedacinho de uma empresa, você vai estar comprando um pedacinho de um fundo que investe no setor imobiliário. Bom, você compra uma cota daquele fundo e você se torna um cotista, você tem direito aos rendimentos daquele fundo. Ou seja, todo mês aquele fundo vai te pagar como se fosse um aluguel, assim como se você tivesse um imóvel mesmo. Bem, esses chamados FIIs, eles te dão a possibilidade de investir no setor imobiliário sem ter um imóvel diretamente. E assim como nas ações, você pode comprar uma cota de algum fundo imobiliário e essa cota pode tanto aumentar de preço como descer de preço. Ainda na renda variável temos os ETFs. Aqui os ETFs eles são como se fosse um pacote com várias ações ou fundos imobiliários ou até renda fixa, que vai ter um gestor que vai cuidar desses investimentos para você. Os ETFs eu recomendo bastante para quem está começando no mundo dos investimentos, porque você não vai ter que ter um conhecimento, você não vai precisar ter um grande conhecimento sobre os investimentos, porque quem vai estar cuidando disso nos ETFs vai ser o gestor. Então, é muito bom para você entender mais ou menos como funciona a renda variável, para você ir se acostumando com as oscilações para cima, para baixo, de ganhar e perder dinheiro. E você não vai ter que se preocupar em escolher ação por ação, fundo imobiliário por fundo imobiliário, porque vai ter um gestor fazendo isso para você. Porém, obviamente, cobra uma taxazinha para esse gestor. Bem, existe ETF de tudo quanto é coisa. Tem ETF para ações, tem ETF para fundo imobiliário, tem ETF para criptomoeda, ETF para renda fixa, como eu mencionei antes. Enfim, os ETFs são um ótimo jeito de você investir na renda variável sem ter um grande conhecimento, porque vai ter um gestor por trás cuidando de todos os investimentos para você. Bem, no fim fica aquela dúvida, né? Qual tipo de investimento é melhor, a renda fixa ou a renda variável? E a resposta é que depende. Vai depender de qual é a sua estratégia, quais são os seus objetivos. Bom, a renda fixa tem o papel dela, que é um investimento seguro, mas com rendimento um pouco baixo, e a renda variável você vai assumir bem mais risco, porém o potencial de ganho a longo prazo é muito maior do que na renda fixa. Bom, o que eu te aconselho é diversificar, você ter tanto renda fixa quanto renda variável na sua carteira, porque muitos estudos mostram que carteiras que são diversificadas, têm tanto a renda fixa quanto renda variável, têm um rendimento até maior do que carteiras que têm um foco só. Então, você pergunta, Vitor, eu invisto em CDB, eu invisto em LCI, em LCA, eu invisto em ação, ou em fundo imobiliário, ou em ETF. E a resposta é que invista em todos eles. Monta a sua estratégia, vê qual é o seu objetivo, defina o seu objetivo e tenha um pouquinho de cada, porque aí você vai poder potencializar os seus ganhos e minimizar os riscos. E bem, esse foi o vídeo. Eu não quis me aprofundar muito sobre os tipos de investimento, foi mais para te dar uma ideia dos conceitos, para você poder pesquisar e ir atrás, poder começar a mergulhar no mundo dos investimentos. E eu espero ter te ajudado, espero ter te convencido a começar a investir, porque é algo que pode mudar o seu futuro, algo que vai ser muito bom, vai fazer toda a diferença lá pra frente, principalmente se você for novo que nem eu. Então esse foi o vídeo, a gente se vê em breve. Falou!